O saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos fervia com vozes, malas e passos apressados. No portão de embarque 27, a funcionária da companhia aérea Azulavia conferia os últimos bilhetes quando uma passageira se aproximou com postura firme e voz serena. Era Michele Santana, 38 anos, professora universitária e doutora em História Social pela USP. Vestia calça de alfaiataria, camisa branca e carregava um notebook na bolsa de couro. Senhora, por favor, preciso confirmar se minha bagagem de mão está dentro das normas, disse ela, estendendo a pequena mala com rodas. Antes que a atendente respondesse, um homem de farda azul marinho com insígnias douradas se intrometeu. Era o comandante do voo 46627 com destino a Recife, capitão César Aranha. De estatura mediana e fala cortante, parou ao lado das duas e, sem olhar diretamente para Michele, disparou. Não é possível que toda hora precise explicar o básico. Já está acostumada a empacar a fila, né? Um silêncio estranho se formou. A atendente congelou. Michele, surpresa, manteve a calma. Perdão, o senhor está falando comigo? Eu tô falando com quem insiste em achar que tá acima das regras. Essa mala aí não entra na cabine e nem adianta espernear. Capitão, estou apenas seguindo o procedimento. A funcionária ainda nem avaliou minha bagagem. Não precisa. Já sei como termina essa conversa. Sempre o mesmo tipo, sempre o mesmo drama. Já vi esse filme antes. As palavras caíram como pedra no peito de quem assistia. Uma passageira ao lado, que ouvia a conversa em silêncio, pegou o celular discretamente e começou a gravar. Michele não respondeu. Respirou fundo e se afastou, mantendo a dignidade intacta mesmo diante da humilhação pública. 30 segundos depois, a voz metálica dos alto-falantes anunciou: Atenção, senhores passageiros do voo 46627 com destino a Recife. Informamos que a decolagem foi cancelada por tempo indeterminado. Solicitamos que permaneçam na área de embarque até novo aviso. Um burburinho se espalhou, mas ninguém estava mais calado do que o próprio Capitão Aranha, agora cercado por 2 seguranças do aeroporto e um supervisor da companhia, que chegava com olhar grave e passos decididos. A movimentação ao redor do portão 27 havia mudado de tom. O anúncio do cancelamento repentino deixara muitos passageiros confusos, e outros, atentos ao que acabara de acontecer, conectavam os pontos com rapidez. A filmagem da cena entre o capitão César Aranha e a passageira Michele Santana já circulava entre celulares e grupos de WhatsApp. O vídeo, curto e claro, mostrava cada palavra do comandante e o olhar firme da mulher que, mesmo ofendida, não perdeu a compostura. Michele permanecia sentada, próxima ao portão, em silêncio, com o olhar fixo no painel eletrônico que agora exibia. Voo 46627. Cancelado. Não demonstrava raiva, mas uma tristeza densa, cansada, de quem já enfrentou esse tipo de situação antes. No braço, o crachá de uma conferência internacional de educação em Recife, onde ela seria uma das palestrantes principais. Ao seu lado, um senhor de cabelos grisalhos puxou conversa. Eu vi tudo, professora. Aquilo foi uma covardia. E ele nem se deu ao trabalho de perguntar o seu nome. Não é a primeira vez, senhor. Infelizmente, a diferença agora é que filmaram. Mais adiante, o supervisor da companhia, Eduardo Matos, examinava o vídeo no celular da passageira que havia registrado o ocorrido. Seu rosto expressava incredulidade e desconforto. Ao terminar de assistir, ergueu os olhos para o capitão, que esperava de braços cruzados e mandíbula cerrada. Capitão Aranha, me acompanhe, por favor, disse Eduardo em tom neutro, mas firme. Qual é, Eduardo? Vai mesmo cair nessa encenação? O povo hoje em dia filma tudo para lacrar. Ela estava tentando burlar o embarque, eu só... Por enquanto, o senhor está afastado da função até segunda ordem. Temos normas e elas não se limitam ao espaço aéreo. Agora, por favor, sem criar mais confusão. Aranha hesitou. Quase disse algo, mas se conteve. Lançou um último olhar em direção a Michele, antes de se virar e desaparecer com o supervisor, rumo à sala de administração da companhia. Enquanto isso,
Uma nova figura se aproximava da área de embarque. Advogada da companhia aérea, Thaís Monteiro, jovem, negra e especialista em responsabilidade civil. Já estava ciente do ocorrido. Ao ver Michele, parou por um instante antes de se apresentar. Professora Michele Santana? Boa tarde. Sou Thaís Monteiro, do jurídico da Azulavia. Vim em nome da empresa pedir desculpas pela conduta inaceitável do nosso colaborador. O que aconteceu não reflete os valores da companhia. Já iniciamos o processo disciplinar e gostaríamos de conversar com a senhora se estiver disposta. Entendo. Agradeço pelo contato, doutora Thaís, mas minha bagagem nunca foi o problema. Sim, nós sabemos. A mala da senhora está absolutamente dentro das especificações. O que houve foi um caso de discriminação clara. E se me permite dizer com um agravante. Pública, gravada e em exercício de função. Michele assentiu, cruzando os braços. Então a Azulavia vai assumir isso publicamente? Estamos avaliando uma nota oficial, mas internamente já encaminhamos os procedimentos. Além disso, gostaríamos de oferecer a realocação em outro voo ainda hoje e providenciar hospedagem caso necessário. Não é por conveniência que estou indo a Recife, doutora. Eu sou uma das palestrantes da CIEBR, Congresso Internacional de Educação Brasileira. Minha fala abre o evento às 20 horas. Thaís verificou rapidamente no celular. Estamos em cima da hora, mas podemos tentar encaixá-la no voo 1509, saindo em 1 hora pelo portão 19. A companhia vai providenciar o transporte até lá. Já informo a equipe do evento sobre o seu atraso, se a senhora autorizar. Autorizo e agradeço. Enquanto isso, o vídeo do incidente explodia nas redes. O conteúdo já estava nos trends do X, antigo Twitter, com a hashtag Moses Burris e o Capitão Aranha. Jornais online começavam a replicar a gravação e a manchete tomava forma. Capitão da Azulavia humilha passageira negra em aeroporto de São Paulo, voo é cancelado minutos depois. Uma equipe da Polícia Federal também foi acionada para registro do caso, uma vez que envolvia autoridade a bordo e possível crime de injúria racial. Quando os 2 agentes chegaram, se dirigiram primeiro a Eduardo, o supervisor, e depois à própria Michele. Professora Michele, boa tarde. Sou o agente Lira. Estamos cientes do vídeo que circula e gostaríamos de saber se a senhora deseja formalizar denúncia agora ou mais tarde, no destino. Michele olhou para o relógio. Preciso embarcar o quanto antes, mas posso registrar assim que chegar a Recife. Perfeito. Já adiantamos o boletim preliminar com base nas testemunhas e imagens. A senhora pode comparecer à delegacia da PF no aeroporto dos Guararapes ao desembarcar. A que horas é o voo? Daqui a menos de 1 hora. O agente Lira assentiu. Vamos acompanhá-la até o novo portão. Qualquer necessidade estarei por aqui. Enquanto seguia para o portão 19, acompanhada de Thaís e os agentes federais, muitos olhares a acompanhavam. Não como antes, com dúvida ou julgamento, mas com respeito. Alguns passageiros até aplaudiram discretamente. Outros, mais tímidos, apenas balançavam a cabeça em concordância. Michele andava com a coluna ereta, ciente do peso e da importância daquele momento. Não era apenas sobre ela, era sobre cada pessoa que, como ela, já foi silenciada, diminuída ou desacreditada em um lugar público por causa da cor da pele. No novo portão de embarque, a equipe de atendimento já a esperava com prioridade liberada. A bordo, a tripulação foi avisada sobre a presença de uma passageira que havia sido vítima de discriminação por parte de outro funcionário da companhia. A chefe de cabine fez questão de recebê-la com um sorriso respeitoso e discreto. Professora Michele, seja bem-vinda. Já deixamos sua poltrona reservada na fileira 2. Qualquer coisa que precisar, estamos à disposição. O voo decolou pontualmente. Já no ar, Michele pegou o celular e digitou uma mensagem para a irmã. Já estou no voo. Depois te conto. Vai dar tempo da palestra. Mas hoje o Brasil me viu. Na Terra, o capitão César Aranha era conduzido à sala de recursos humanos da companhia. O vídeo já havia sido analisado pelo setor jurídico, e a pressão pública aumentava.
Com quase 1 milhão de visualizações em 2 horas, a cena se tornara símbolo de uma discussão urgente. A Azulavia se viu obrigada a emitir um comunicado oficial. A Azulavia lamenta profundamente o episódio ocorrido nesta tarde no aeroporto de Guarulhos, envolvendo um de seus colaboradores e uma passageira. Reforçamos nosso compromisso com a diversidade, o respeito e a dignidade de todos os nossos clientes. O funcionário em questão foi imediatamente afastado de suas funções, e a companhia colabora com as autoridades para a devida apuração do caso. Reiteramos que discriminação de qualquer natureza não será tolerada. Enquanto a notícia se espalhava em portais de imprensa, podcasts e programas de TV, Michele pousava em Recife com a mente focada no que importava. Sua voz seria ouvida, não apenas no palco da conferência, mas em cada tela que transmitiu sua dignidade diante da violência velada. Ao descer do avião, foi recebida por representantes do evento com flores e aplausos. Um gesto simbólico, mas sincero. Ela sorriu, respirou fundo e pensou: hoje tentaram me derrubar, mas me deram um microfone. O auditório do Centro de Convenções de Recife estava tomado. Mais de 800 pessoas, entre educadores, pesquisadores, estudantes e representantes de organizações sociais, aguardavam a abertura oficial do Congresso Internacional de Educação Brasileira. O nome de Michele Santana já estava nos telões, ao lado do tema da sua palestra: Educação, Identidade e Resistência. Vozes negras na construção do Brasil contemporâneo. Nos bastidores, a coordenadora do evento, professora Lígia Mendonça, caminhava de um lado para o outro, celular na mão e expressão tensa, até que viu Michele entrar pela lateral do palco, acompanhada de 2 membros da equipe do congresso. "Michele!" exclamou aliviada. "Que bom que conseguiu chegar. Sabíamos do ocorrido. Sentimos muito. Obrigada, Lígia. Ainda estou processando, mas, se a minha fala hoje tiver algum impacto, que seja maior do que aquele homem tentou causar. Vai ter. Você não imagina o quanto." Poucos minutos depois, o mestre de cerimônias anunciou sua entrada. O público, que já estava informado do episódio no aeroporto, levantou-se em um aplauso espontâneo, intenso, longo. Michele parou por um instante no centro do palco, segurando o microfone com firmeza. Olhou para a plateia como quem olha para o país inteiro, e então começou. "Boa noite. Sou Michele Santana. Negra, nordestina, filha de Dona Carmen, merendeira, e de seu Gervásio Pedreiro, doutora em História Social. E hoje sou também um símbolo involuntário de um problema estrutural que muitos insistem em negar: o racismo institucional." O silêncio era absoluto. As câmeras gravavam. A imprensa que lotava a lateral da sala após o episódio viral registrava cada palavra. Hoje, a caminho deste congresso, fui humilhada por um homem que carrega consigo um título de autoridade. Um capitão, alguém que deveria zelar por vidas. Ao me olhar, ele não viu uma passageira. Ele viu um estereótipo. Ele não me ouviu. Ele me interrompeu, me calou. E, ao fazer isso, não percebeu que sua arrogância o derrubaria 30 segundos depois. Ela fez uma pausa. O público respirava junto. Quando uma mulher negra é humilhada em um espaço público, isso não é um caso isolado. Isso é estrutura. Isso é sistema. E o sistema só começa a ruir quando a denúncia vira voz, e a voz vira movimento. Michele caminhou lentamente pelo palco enquanto falava, alternando entre dados, histórias pessoais e reflexões sobre como a educação ainda é uma das únicas ferramentas capazes de reconfigurar imaginários racistas. Compartilhou experiências da sala de aula, das periferias, dos quilombos urbanos, e relembrou momentos em que viu crianças negras se reconhecerem pela primeira vez em livros que ela mesma ajudou a escrever. Não é só sobre mim, é sobre cada aluno que eu já tive, e que acreditava que não falava certo. É sobre cada professora que foi chamada de barulhenta por não abaixar a cabeça. É sobre cada aeroporto em que negros são confundidos com funcionários, nunca com passageiros de primeira classe. As palavras não eram ditas com rancor, mas com uma potência calma, de quem já chorou, já se curou e agora fala por muitos. Ao final da palestra,
Michele foi ovacionada, de pé, por longos minutos. Algumas pessoas choravam, outras batiam palmas com os punhos cerrados erguidos. A emoção era coletiva, contagiante. Ao deixar o palco, foi abordada por jornalistas. Professora, pretende processar o capitão? Os trâmites legais já estão sendo encaminhados. Mas mais importante do que isso é o que essa história está provocando. O Brasil viu. E agora precisa reagir. A Azulavia emitiu nota oficial e anunciou um programa de requalificação antirracista entre os funcionários. A senhora vê isso como suficiente? É um começo. Mas ações pontuais não mudam estruturas. O compromisso real vem com políticas internas permanentes, metas claras e representatividade em cargos de decisão. Quando eu ver uma mulher negra como capitã de um avião daquela companhia, talvez eu comece a acreditar na mudança. Enquanto respondia, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Thaís Monteiro, a advogada da Azulavia. Professora, acabamos de saber que o Capitão Aranha pediu desligamento da empresa após saber do processo administrativo e da abertura de inquérito. Estamos à disposição para seguir com os procedimentos judiciais. Michele não respondeu de imediato. Guardou o celular no bolso, respirou fundo e voltou ao saguão do centro de convenções, onde uma fila de jovens estudantes já se formava para cumprimentá-la, tirar fotos e agradecer. Professora, posso dizer uma coisa? Disse uma aluna do curso de pedagogia, visivelmente emocionada. Claro, a senhora me fez acreditar que dá para ocupar esses espaços, que a gente não tem que aceitar o que nos empurram, que a gente pode sim voar. Michele sorriu. Tocou de leve no ombro da jovem e respondeu: ninguém pode te impedir de voar, muito menos quem nunca aprendeu a respeitar as asas dos outros. Nos dias seguintes, o caso ganhou repercussão internacional. O vídeo foi traduzido e exibido em canais como BBC e Al Jazeera. A história de Michele se transformou em pauta de discussões em universidades, fóruns de direitos humanos e organizações antirracistas. Convites para entrevistas, palestras e colaborações chegaram de todas as partes do país. Mesmo assim, Michele manteve os pés no chão. Continuou dando aula na universidade, orientando estudantes, escrevendo artigos. Sabia que a visibilidade era passageira, mas a responsabilidade era permanente. Em São Paulo, a Azulavia anunciou mudanças internas, criação de um comitê de diversidade com autonomia, revisão de protocolos de atendimento, treinamentos obrigatórios e, como resposta simbólica, a pintura de uma de suas aeronaves com a frase estampada na fuselagem: "O céu é de todos. Respeito a bordo." Em meio a todo o turbilhão, um novo convite chegou à caixa de entrada de Michele. Um congresso da Unesco em Paris, dedicado ao enfrentamento da discriminação racial nos transportes públicos. O convite era direto. Ela seria uma das palestrantes principais. Naquela noite, em seu apartamento em São Paulo, sentada à mesa com a mãe, Dona Carmen, Michele comentou: "A senhora lembra de quando eu disse que queria estudar para mudar o mundo?" "Lembro sim." E eu disse: "Comece pela sua sala de aula." "A sala de aula agora ficou um pouco maior, mãe." Dona Carmen sorriu com orgulho e respondeu, enquanto lhe servia uma xícara de café: "O mundo é grande, minha filha. Mas você é maior do que tudo o que já tentaram tirar de você. Vai, mostra para eles." Michele levantou a xícara, olhou pela janela da sala onde se via parte da cidade iluminada e pensou que, no fim das contas, às vezes, a humilhação pública é o último recurso de quem sente medo de perder o controle, e que a resposta mais forte a esse tipo de violência não era gritar, era seguir. Seguir firme, com dignidade, com voz e com nome. Um nome que agora o Brasil inteiro conhecia. 3 semanas se passaram desde o episódio no aeroporto de Guarulhos. Naquela manhã de segunda-feira, o dia amanheceu cinzento em São Paulo, mas o clima era de definição. Michele caminhava pelo corredor principal do edifício da Polícia Federal no bairro da Lapa. Trazia consigo a cópia do boletim de ocorrência registrado em Recife e todos os documentos solicitados pelo inquérito.
Estava acompanhada por Thaís Monteiro, agora não apenas advogada da Azulavia, mas também sua representante legal no processo contra o ex-capitão César Aranha. Na sala reservada para depoimentos, o delegado responsável pelo caso, Dr. Henrique Dourado, os recebeu com cordialidade. Professora Michele, sinta-se à vontade. Vamos tomar o depoimento formal agora e anexar as novas provas ao inquérito. Como foi avisada, o senhor César Aranha se apresentou na semana passada, mas preferiu se manifestar por meio de seu advogado. A alegação dele é de que suas palavras foram mal interpretadas e que não houve intenção discriminatória. Michele sentou-se, ajeitou os papéis e respondeu com firmeza. Quando alguém diz, já sei como termina essa conversa, sempre o mesmo tipo, e se recusa a avaliar a bagagem antes mesmo do atendimento iniciar, não há interpretação equivocada. Há uma estrutura operando. O problema é que agora ela foi filmada. O delegado anotava tudo. Thaís reforçou. Temos mais de 20 testemunhas presenciais e um vídeo amplamente divulgado em que é possível observar a linguagem corporal, a entonação e o desprezo na fala do acusado. A jurisprudência brasileira já reconhece que racismo estrutural pode se manifestar também na conduta institucionalizada, não apenas em palavras explícitas. Com o registro finalizado, Michele assinou o depoimento e agradeceu ao delegado antes de sair da sala. Ao atravessar o hall do prédio, sentiu os olhares de servidores e funcionários que a reconheciam. Alguns a cumprimentavam em silêncio, outros com um aceno sutil de cabeça. Havia respeito no ar, mas havia também um peso, o de representar, mesmo sem querer, milhares de histórias ignoradas, abafadas ou arquivadas. Do lado de fora, a imprensa já aguardava. Repórteres se amontoavam atrás de grades metálicas, tentando conseguir uma declaração. Thaís tentou proteger Michele do assédio, mas ela ergueu a mão pedindo calma e se aproximou com serenidade. Professora, como se sente após formalizar a denúncia? Me sinto firme, me sinto certa, porque essa luta não é individual, é coletiva. E enquanto houver espaços onde mulheres negras são tratadas como intrusas, estaremos aqui, indo até o fim. A senhora teme represálias? O medo faz parte, mas a omissão seria pior. E sinceramente, depois do que eu vivi e da onda de apoio que recebi, não é mais sobre medo. É sobre posicionamento. A Azulavia ofereceu um acordo extrajudicial segundo fontes internas. A senhora pretende aceitar? Fui informada da possibilidade, mas neste momento não se trata de indenização. Trata-se de reparação, de responsabilização. Se aceitarmos o silêncio como solução, nada muda. E eu não vim até aqui para aceitar o mesmo de sempre. Após a coletiva, Michele seguiu para a Universidade Federal de São Paulo, onde lecionava desde 2014. Ao entrar no campus, foi surpreendida por uma homenagem organizada pelos alunos. Um mural com a frase, "A nossa voz viaja com você, professora", estampava o pátio principal. Estudantes e colegas aplaudiam sua chegada com flores, cartazes e um coral improvisado de vozes negras entoando uma adaptação de Maria, Maria, de Milton Nascimento. Ela parou, comoveu-se e sorriu emocionada. Vocês não imaginam o quanto isso significa para mim. Obrigada. Esse gesto vale mais do que qualquer manchete. Um aluno do curso de História, Vinícius, se aproximou e entregou uma carta. Professora, é uma carta aberta assinada por 478 alunos da graduação e da pós. Pedimos que seja lida na próxima reunião do Conselho Universitário. A gente quer que sua fala se torne parte do currículo. Que o que aconteceu com você seja estudado, discutido, entendido. Michele segurou o envelope com cuidado. Vamos lutar por isso juntos, porque esse episódio pode ter começado comigo, mas a resposta vai vir com todos nós. Enquanto isso, do outro lado da cidade, César Aranha permanecia recluso. Desde que pediu desligamento da Azulavia, evitava aparições públicas. Sua defesa apostava na prescrição da denúncia como injúria simples, o que permitiria uma pena branda. Mas com a mobilização crescente
e o envolvimento da Defensoria Pública, o Ministério Público passou a considerar a requalificação do caso para injúria racial com agravante funcional. Em paralelo, movimentos sociais organizavam protestos simbólicos nos principais aeroportos do país. A campanha Voo com Respeito passou a distribuir panfletos educativos, cartazes e realizar intervenções artísticas em saguões movimentados. O objetivo era claro: denunciar o racismo institucional nos transportes e pressionar empresas a adotarem políticas antidiscriminatórias de verdade. Michele foi convidada a participar de um desses atos no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. No evento, vestiu a mesma roupa usada no dia do incidente: camisa branca, calça de alfaiataria e a bolsa de couro que virou símbolo de resistência. No meio do saguão, segurando o microfone diante de uma multidão, disse: "Eu fui chamada de problema naquele portão de embarque. Hoje sou parte da solução. Mas não porque ganhei visibilidade, porque transformei uma violência em ferramenta. E porque tenho ao meu lado milhares de vozes que se recusam a voltar ao silêncio." O ato terminou com um flash mob protagonizado por estudantes negros de aviação civil que marcharam ao som de tambores e declamações de poesia. Foi transmitido ao vivo por diversos canais, gerando mais de 4 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Nos bastidores, empresas concorrentes à Azulavia começaram a revisar seus próprios protocolos. A Latam lançou uma campanha de inclusão. A Gol iniciou treinamentos de diversidade com foco em liderança. O efeito dominó estava em curso. O que começou como uma violência de 30 segundos no portão de embarque, agora tocava estruturas inteiras. De volta a São Paulo, Michele começava a escrever um livro. O título provisório, Não Foi um Caso Isolado, misturava autobiografia com análise crítica do racismo institucional no Brasil contemporâneo. O prefácio seria escrito por Sueli Carneiro, ativista e intelectual que, ao saber do projeto, fez questão de apoiar. Certa tarde, enquanto revisava os primeiros capítulos em casa, recebeu uma ligação inesperada. Era do Ministério da Educação. "Professora Michele Santana, aqui é Regina Costa, da Diretoria de Formação Docente. Estamos montando uma comissão nacional para rever o currículo de formação inicial de professores com foco em equidade racial e de gênero. Gostaríamos muito que a senhora fizesse parte." Michele respirou fundo, emocionada. Será uma honra. Esse é o tipo de reparação que constrói futuro. Nos meses seguintes, sua agenda ficou cada vez mais cheia. Participações em painéis internacionais, encontros com lideranças negras da América Latina, convites para documentários, prêmios. Mas em todos os lugares onde era anunciada, ela fazia questão de repetir: "Eu não estou aqui porque um homem branco me humilhou. Estou aqui porque me recusei a aceitar que isso fosse o fim." No dia 20 de novembro, dia da consciência negra, Michele recebeu a comenda Zumbi dos Palmares na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ao subir ao púlpito para agradecer, levou consigo a pequena mala de mão que carregava no dia da agressão. Ergueu-a diante do público e disse: "Essa mala aqui cabia no compartimento de bagagem, mas não cabia no imaginário de um homem que não suportou me ver ali. Hoje ela está onde sempre deveria estar, comigo. E comigo está também a certeza de que jamais voltarão a nos empurrar para trás." Aplausos, gritos, punhos cerrados. Naquela noite, sozinha no seu quarto, Michele sentou na cama com o laptop no colo e escreveu a última frase do seu livro. "Foi a viagem mais curta da minha vida. 30 segundos. O suficiente para derrubar um capitão e levantar um país." Era uma manhã chuvosa de domingo em Salvador. O céu carregado refletia as últimas semanas de tempestades emocionais que Michele enfrentara. Mas o mar à frente da varanda do hotel trazia uma paz incomum. Ela estava ali para participar da entrega do Prêmio Abdias Nascimento, que naquele ano celebrava figuras públicas que contribuíram de forma relevante para o combate ao racismo estrutural no Brasil. A cerimônia aconteceria no Teatro Castro Alves, com transmissão nacional ao vivo. Vestida com um elegante conjunto de linho cru, adornado com brincos de prata e um turbante azul,
Michele desceu do quarto acompanhada da irmã mais nova, Daniela, que agora atuava como sua assessora pessoal. No carro a caminho do teatro, Daniela, sempre prática, tentou quebrar o clima de tensão. Preparada para mais uma homenagem? Eu nunca estou, Dani, mas eu vou. E dessa vez, não por mim. Por todas as que vieram antes. A entrada no teatro foi marcada por câmeras, microfones e flashes. Mas ao contrário de outros eventos, ali Michele não era uma convidada de ocasião. Era o centro. Artistas, políticos, educadores, lideranças de movimentos negros, todos vinham cumprimentá-la com respeito genuíno. Era como se a trajetória dela fosse um espelho, uma lembrança viva de que era possível vencer sem se perder. Quando foi anunciada no palco, o público se ergueu antes mesmo de ela dizer uma palavra. Recebeu a comenda das mãos da filha de Abdias Nascimento, que a abraçou demoradamente. Em seguida, caminhou até o púlpito e, com a voz segura, iniciou seu discurso. Receber este prêmio não é só uma honra, é um compromisso. Quando comecei minha carreira como professora, não imaginava que um dia teria que usar meu corpo e minha dor como instrumento de denúncia pública. Mas a vida nos chama de formas inesperadas, e cabe a nós decidir se respondemos com silêncio ou com verdade. Ela olhou ao redor. Havia lágrimas nos olhos de muitas mulheres negras ali presentes. Em um país onde negros ainda são confundidos com suspeitos e negras com serviços, entrar em um avião como passageira pode ser visto como afronta. Mas a verdadeira afronta é o silêncio diante disso. A afronta é naturalizar a humilhação. É ensinar nossos filhos a abaixar os olhos ao invés de levantar a cabeça. Aplausos interromperam por alguns segundos sua fala. Ela esperou, sorriu de leve e continuou. Eu sei que muitas pessoas acompanharam aquela gravação no aeroporto e pensaram: isso poderia ter sido comigo. E é por isso que minha luta não acaba com aquele vídeo, nem com aquele capitão. Porque se a gente não transformar esses episódios em políticas, eles viram só manchetes. E manchetes passam, mas o racismo fica. Ela então ergueu a mão direita como quem segura o tempo. Hoje eu carrego comigo uma responsabilidade. Construir um país em que nenhuma mulher negra precise ser humilhada para ser ouvida. Em que nossa competência não precise ser provada a cada passo. Em que nossas malas sejam apenas bagagens, não testes de tolerância. Ao final do discurso, foi ovacionada. A plateia de pé batia palmas com força e muitos gritavam seu nome. Pela primeira vez, Michele deixou as lágrimas caírem no palco. Não de dor, mas de pertencimento. Naquela noite, de volta ao hotel, recebeu um bilhete do porteiro, entregue por um homem que não se identificou. Dizem que um voo cancelado foi o fim. Eu prefiro acreditar que foi o início de uma nova rota. Continue pilotando. A gente embarcou com você. Ela leu aquilo em silêncio, emocionada. Guardou o papel entre as páginas do seu diário e olhou para a janela. A chuva havia cessado. O céu, ainda nublado, parecia mais claro agora. Nos dias seguintes, o caso judicial contra César Aranha avançou. O Ministério Público apresentou denúncia formal por injúria racial qualificada e o juiz aceitou a queixa-crime, transformando-o em réu. A audiência foi marcada para o mês seguinte. Embora ele tivesse se recolhido da vida pública, a pressão social e a vigilância da opinião pública tornaram impossível para o sistema ignorar o que antes se empurrava para debaixo do tapete. Michele, por sua vez, foi indicada como membro consultivo de um grupo interministerial para discutir diretrizes contra a discriminação em serviços públicos. Suas ideias passaram a integrar políticas piloto em aeroportos de São Paulo, Recife, Brasília e Porto Alegre. Um programa batizado de Escuta Preta foi instalado em terminais de embarque, espaços de acolhimento e denúncia para casos de racismo e violência institucional. Num domingo qualquer, ao passar por Guarulhos novamente, Michele caminhava rumo a um novo embarque. Desta vez, ia para uma conferência em Nova York. No portão de embarque, uma jovem funcionária da companhia aérea a abordou discretamente. Professora Michele, é uma honra conhecê-la. Seu nome está no mural da nossa nova sala de formação.
A senhora virou exemplo. Só queria agradecer pessoalmente. Michele sorriu. Tocou o ombro da funcionária com gentileza. Que bom saber disso. Mas eu não quero ser exceção. Quero que vire regra. Minutos depois, já sentada na poltrona 2A, observou os passageiros embarcando. Um homem branco, de terno, a reconheceu e fez um breve gesto com a cabeça. Uma mulher com 2 filhas pequenas sorriu e acenou. E então, no alto-falante, a voz da comandante preencheu a cabine. Senhoras e senhores, bem-vindos a bordo. Este é o voo 318 com destino a Nova York. Informamos que nossa comandante nesta viagem é a capitã Ana Cláudia, a primeira mulher negra a ocupar este posto na nossa companhia. A cabine explodiu em aplausos. Michele levou a mão à boca, surpresa, emocionada. Olhou para fora, para a pista molhada, e então fechou os olhos por um instante. O avião ganhou velocidade. A decolagem foi suave. Como se o mundo finalmente estivesse pronto para voar com ela.